Bom dia, pessoal. Na aula de hoje, nós vamos concluir aí a República Populista. Nós vamos estudar sobre o governo de JK, chamado de Presidente Bossa Nova. Por isso essa música de fundo, que é Garota de Ipanema. Bossa Nova, que é aquela canção que parece, nas canções, onde parece que tudo vai bem, que tudo tá lindo, que tudo é bonito, como um dia na praia no Rio de Janeiro. Só que não foi bem assim, tá bom? E aqui atrás eu tenho Brasília, ok? Que foi construída no governo de JK. Então hoje nós iremos estudar o presidente JK e algumas características do seu governo. Vou compartilhar o vídeo com vocês, o vídeo não, a tela com vocês. E na próxima aula, que é na quinta-feira, nós vamos concluir a República Populista e estudar sobre os governos militares, ok? Vamos lá. República Populista é o período que vai de 1946 a 1964, ou seja, do governo de Dutra, que foi eleito após Vargas sair, etc., até o golpe militar. Então, quais são as características gerais da República Populista? É um período marcado por governantes que se dizem pessoas do povo e que fazem medidas para o povo com o objetivo de controlá-lo, ok? Vamos lá. São governantes do período populista. Dutra, o primeiro governante é Dutra. Depois, o governo democrático de Vargas. Depois que Vargas se mata, por um ano, quem governa é Café Filho. Depois de Café Filho tem novas eleições. Quem é eleito é Juscelino Kubitschek, com o lema 50 anos em 5. JK também dizia-se um cara do povo, um homem pobre, que lutou, tornou-se médico até chegar à presidência da República e prometia fazer medidas para o povo, mas não foi bem assim. No governo dele, as classes sociais mais pobres foram abandonadas. O que vocês têm que saber do governo JK? O lema dele era 50 anos em 5. O que significa isso? Em um único mandato de 5 anos, ele prometia fazer o Brasil crescer 50. Então, o lema 50 anos em 5, porque ele prometia fazer o Brasil crescer 50 anos em apenas um mandato de governo, que era 5 anos. Também era chamado de presidente Bossa Nova. Por que Bossa Nova? Ele inspirava coisas boas. No governo dele parecia que tudo ia bem, que o Brasil finalmente iria para frente, que tudo daria certo. Para conseguir fazer o Brasil crescer 50 anos em 5, JK criou o Plano de Metas. O que era o Plano de Metas? Plano de metas era um plano onde ele prometia investir em 5 áreas principais, 5 metas principais, para fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Então, para fazer o Brasil crescer 50 anos em 5, JK prometia investir em 5 metas principais: indústria, energia, educação, alimentação e transporte. Mas 2 foram deixadas de lado, que é a educação e a alimentação, ok? E são deixadas de lado até hoje, né? Economia. Na economia, JK ele fez muitos empréstimos com os Estados Unidos para desenvolver as suas metas, tá bom? E com isso ele criou indústrias de base, indústrias pesadas, indústrias automobilísticas e investiu principalmente em energia e transporte. O destaque aí do JK é que ele trouxe para o Brasil indústrias automobilísticas como a Volks, a Ford, a General Motors e criou grandes rodovias e morreu numa dessas rodovias também. Outro destaque de JK é a construção de Brasília, ok? Essa ideia existe desde o período de Dom Pedro. Qual era o objetivo de se construir Brasília? Tirar a capital do Brasil do litoral, porque em caso de ataques, ela muito facilmente seria destruída, porque você tem acesso fácil ao litoral. Então, qual era o objetivo de levar a capital para o interior do Brasil? Levar a capital do interior do Brasil por 2 motivos. Primeiro, proteger a capital do Brasil e segundo, integrar. Ela estando no interior, todas as outras regiões do Brasil estariam ligadas a ela. Tá? Destaque na construção aí de Brasília, a nova capital federal, que representava toda essa modernidade, é que quem construiu Brasília foram candangos nordestinos, migrantes que foram levados do Nordeste até o Planalto Central para auxiliar aí na construção de Brasília. Muitos morreram de fome, frio, acidentes domésticos
Acidentes domésticos não, acidentes de trabalho. E quando Brasília foi construída, ficou linda, uma cidade planejada. Esses migrantes não tinham dinheiro para morar em Brasília, e eles foram morar nas cidades satélites, ou seja, em favelas, casas simples, próximas de Brasília, porque eles já começaram excluídos aí, então. Esse é Oscar Niemeyer, o arquiteto responsável pela construção de Brasília. E esses são os candangos, os migrantes nordestinos que foram auxiliar aí na construção de Brasília. Quais são os problemas do governo JK? Ele conseguiu realmente desenvolver o Brasil? Conseguiu. Mas ele fez 50 anos de dívida em 5. JK endividou muito o Brasil e ele esqueceu o campo e as pessoas mais pobres. Então, problemas do governo JK: inflação, corrupção, aumento da dívida externa, porque para desenvolver o Brasil ele pegou muito dinheiro emprestado, abandonou o campo e as pessoas mais pobres. Ele fez medidas para os ricos, ok? Então, aqui, ó, eu fiz 50 anos em 5, e aqui é o sucessor dele, o Jânio. Eu vou pagar os 50 anos em 5. Um grande problema do governo JK foi a corrupção e o desvio de dinheiro. E aí, o sucessor dele, Jânio Quadros, tinha uma vassourinha e prometia varrer a corrupção do Brasil. Mas isso só na aula de quinta-feira. Beijo, até a próxima.